Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. E hoje, dia 19 de abril, a palavra está no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo do 11 até o 18. Naquele tempo, Maria estava sentada do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria! Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Às vezes, nós ficamos tão passados, essa é a palavra, tão passados com alguma situação, com alguma notícia, com algum acontecimento que nós não conseguimos enxergar a verdade, enxergar o óbvio. E nós precisamos de um chacoalhão para acordar. É assim na nossa vida, no sentido de viver realmente. Muitas situações na nossa vida nos cegam. Aqui no caso de Maria Madalena, a morte de Jesus a deixou tão triste que ela estava incapaz de enxergar algo além daquela dimensão de ai, ele morreu, o que será disso? Eles não conseguiam entender a dimensão da ressurreição de Jesus. Eles não conseguiam ligar o quebra-cabeça, colocar as peças nos lugares corretos. A tristeza tomou conta de uma forma tão grande do coração da pessoa que ela não conseguia enxergar além disso. Jesus chega e ele dá um chacoalhão nela e fala assim: Acorda, filha, olha eu aqui. E daí ela: Mestre! Entenderam? Essa é a situação. Mas, aqui nós trazendo isso para as nossas vidas, às vezes acontece qualquer situação e a pessoa já se encolhe. A pessoa já faz um espírito de tristeza dentro dela. Eu estou com uma depressão, eu estou com um problema, ela já se encolhe, ela já não consegue enxergar a saída e ela se encolhe dentro daquela situação e não consegue sair do lugar. Muitas vezes precisa de uma pessoa ir lá e dar um chacoalhão e falar assim: vamos, eu te levo junto. Muitas vezes a pessoa precisa levar junto realmente. Carregar ela no colo para que ela consiga caminhar novamente. Ou seja, nós precisamos estar com os olhos atentos, os ouvidos atentos, com os olhos fixos em Jesus, para enxergar as coisas desse mundo, porque senão nós podemos ser contaminados por um espírito de fracasso, por um espírito de derrota, e isso vai fazer com que nós não tenhamos mais alegria para continuar vivendo.
Quantos testemunhos dos santos, quantos testemunhos dentro da igreja, daquelas pessoas que ampararam a sua vida em Jesus. E que chegou o problema, chegou a tribulação, caiu de joelho rezando e teve força para levantar. Por isso que é necessário, irmãos, uma vida de oração sólida. Eu sempre digo isso. Nós precisamos de uma vida de oração sólida, de uma intimidade com Jesus de verdade. Porque assim, quando chegar o momento da cruz, o momento de carregar a cruz, o momento da dificuldade, o momento da tribulação, simplesmente a força da intimidade com Jesus, o ensinamento que ele vai te passar, a força do Espírito Santo que vem dele, vai te amparar nessa situação e você vai conseguir passar por essa situação. É mais ou menos como aquela história de São Bento que queria, estava construindo, fazendo um aumento ali na ordem, e os pedreiros falaram, não é possível, tem uma pedra muito grande, ninguém consegue tirar, já trouxemos vários homens e não é possível. São Bento falou assim, me leve então até o local. São Bento abençoou, traçou o sinal da cruz e tiraram com facilidade aquela enorme pedra para conseguir continuar a construção. Certa vez também, o demônio foi tentar São Francisco de Assis com uma bolsa de dinheiro. E ele estava com um franciscano mais jovem junto com ele, e o franciscano ficou animado com aquela bolsa de dinheiro ali, uma cesta cheia de dinheiro à beira do caminho. E São Francisco já olhou, viu aquele dinheiro, mas ficou com o pé atrás, pensando que aquilo ali era uma cilada do demônio, e o outro jovem foi correndo, não, olha, uma cesta cheia de dinheiro, que bom, nós vamos conseguir comprar alimentos, nós vamos conseguir ajudar as pessoas carentes. São Francisco falou, peraí, vamos rezar então. Naquele momento, São Francisco, ele reza, e quando ele termina de rezar e abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele dinheiro se transforma em uma cobra. Às vezes, irmãos, não é visível para nós as tentações, as provações. Elas não são fisicamente visíveis. Porém, o demônio ele está agindo ali nos principados, nas potestades, com a força espiritual do mal que está espalhada nos ares, e nós não enxergamos. E daí nós precisamos da oração, da força do Espírito Santo, da intimidade com Jesus, de ter uma vida sólida de oração para saber identificar isso. Essa é a questão. Maria Madalena ela estava tão frágil pela morte de Jesus, os discípulos estavam tão frágeis, como os discípulos de Emaús que não conseguiam enxergar Jesus andando com eles. É uma situação que cega a pessoa de uma forma que ela precisa de um chacoalhão para acordar. Se tivesse uma vida de oração concreta, sólida, não aconteceria. Aconteceria como São Bento. Orou, conseguiu tirar a pedra. São Francisco orou, o que era dinheiro se transformou numa cobra. O que isso quer dizer para nós? Que sem oração, sem vida de oração, sem intimidade com Jesus, nós não vamos conseguir enxergar um palmo na frente dos nossos olhos, da nossa face, e nós vamos muitas vezes cair no buraco. Nós vamos
se fechar e nós não vamos enxergar o óbvio. Nós não vamos enxergar o que é claro. Ou seja, sem vida de oração, sem futuro para conseguir transpassar as provações da nossa vida. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.